Vendi todas as minhas cotas do fundo imobiliário MXRF11. Sim, vendi tudo. Então fica ligado até o final desse vídeo porque eu vou te explicar todos os motivos por trás dessa decisão e vamos falar, obviamente, se vale a pena ou não investir no MXRF11. So, let's rock! Ei, você mesmo. Eu sou Wagner, você está no canal mais rock and roll de educação financeira. E sim, vendi todas as minhas cotas do fundo imobiliário MXRF11 e agora nós vamos falar o porquê. Mas antes, vamos falar um pouquinho desse fundo, falar sobre algumas coisas que talvez você não conheça e é esse tipo de informação que eu gosto sempre de trazer aqui no canal. Eu gosto de ir para a prática, não ficar só falando e não mostrar. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela do meu computador. E aqui nós temos o fundo MXRF11, o Maxi Renda, e aqui a gente consegue ver alguns dados. Por exemplo, o valor atual dele está sendo negociado por R$ 10,94. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,25%. Nada mal, mas vamos lá, vamos com calma. A variação dele, né, nas últimas 52 semanas foi de R$ 9,72 até R$ 11,12. Quem investe em fundos imobiliários sabe que não é que nem ação, não tem aquela variação alta, onde você pode ganhar 20%, 30% de retorno em investimento, mas também aqui você recebe rendimentos mensais sem imposto de renda. Então, são coisas diferentes, mas é importante você estar ligado nisso. Então, bora lá. Aqui você consegue ver mais um histórico do fundo MXRF11 ao longo do tempo. Aqui, então, em 2000, um pouco antes da pandemia, ele estava sendo negociado aí a mais de R$14. Deu a queda gigante da pandemia. Teve um probleminha aqui, que eu até fiz um vídeo falando sobre ele, onde eu não vendi o fundo imobiliário, e aqui se mostrou que ele voltou bem. Então, agora ele está sendo negociado por o P sobre VP de 1,11. O que isso significa? Significa que o valor patrimonial dele é de 9,83 e ele está sendo negociado a R$ 10,94. Então ele está sendo negociado aí basicamente 11% acima do valor patrimonial dele, acima do que ele vale. Está sendo negociado caro nesse momento. Mas bora lá, vamos ver o resto aqui. Eu acho que já vou até pular aqui para o relatório. Se você está investindo no fundo MXRF11, é importante você saber aonde você está investindo, no que você está investindo. Então aqui tem alguns dados, como eu falei, né? É um patrimônio líquido gigantesco, mais de 2 bilhões. E aqui nós temos o portfólio investido. Então 78% da carteira do MXRF11 está relacionado em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Aí nós temos 6% aí de permutas financeiras, 14% em FIIs, ou seja, 14% dos investimentos do MXRF11 ele está investindo em outros fundos imobiliários. Então veja que é um fundo de papel, mas ele tem uma certa característica de fundos que investem em outros fundos, né? Os FOFs. Ele não é só de recebíveis imobiliários. E tem 2% de caixa aí que poderia estar investido em outros tipos de investimento, mas às vezes o gestor está esperando o momento, né? Esperando uma oportunidade certa para investir esse dinheiro. Aqui a gente vê a evolução do número de cotistas até hoje. Como eu falei, é o fundo que mais tem investidores em fundos imobiliários, cada vez crescendo mais. Então hoje tem mais aí de 977 mil cotistas. Aqui uma outra informação legal de se ver, dentro dos fundos, dentro das permutas, dentro dos CRIs, o que nós temos, né? Então aqui a gente consegue ver, por exemplo, que se você investir no MXRF11, consequentemente você está investindo nesses fundos imobiliários. O CPVJ11, o LPLP11, então assim por diante. Claro que esses dois são os fundos que o MXRF11 tem mais participação, mas é importante você saber que esses fundos você vai estar investindo, consequentemente, investindo no MXRF11. Agora, falando sobre CRIs, né, que é a maior parte da carteira, 62% está ligado ao IPCA e 36%, então essas duas maior parte é IPCA, que é basicamente a nossa inflação ao longo do tempo. A gente vai medindo a inflação mês a mês, a gente vai recebendo essa informação de quanto que está a inflação, a gente pega os últimos 12 meses, então se a gente for aqui na internet pesquisa IPCA últimos 12 meses, a gente vai ver que a nossa inflação, né, acumula nos últimos 12 meses
4,82%. Isso significa que quanto maior a inflação, mais você vai receber do fundo MXF11, mas isso não é uma coisa que a gente quer, né? A gente quer que a inflação baixe para o bem de todos, porque não é legal você ir comprar um leite hoje e pagar R$1 e daqui 2 semanas, um mês, você pagar R$2 por esse leite. Então, o que a gente quer é manter a inflação baixa. Então, é importante você saber que, como o objetivo da grande maioria, ou de todos, é manter a inflação baixa, é importante você saber que 62% aí da carteira do fundo MXF11 está ligado ao IPCA. Então, conforme estiver o IPCA, vai ser conforme os rendimentos. Mas também o Maxi Renda ele está diversificando seus investimentos e tem aí mais de 36% investido. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, agora que eu vi que não está tão bom de se ver. Então agora deixa eu melhorar um pouquinho mais aqui, se trazer mais para cá. Então a gente consegue ver aí que um pouquinho mais de 36% ele está em CDI, que é basicamente a nossa taxa de juros, que hoje está 12,25%. 38% está relacionado ao CDI, a nossa taxa de juros é a Selic, então o CDI geralmente é 10% abaixo da Selic. Depois a gente tem um pouquinho de pré, IGPM, mas não faz muita cosquinha porque é bem pouco. E aqui também você consegue ver as permutas financeiras, então as empresas aí que tem permutas, caso você tenha interesse, você consegue identificar um pouco mais. Mas isso aqui é o mais importante de saber aonde você está investindo seu dinheiro quando você investe no fundo MXF11. Então agora que você tem uma ideia aí dos números, você tem uma ideia de onde você está investindo o seu dinheiro, agora nós vamos falar dos motivos por que eu vendi todo o meu investimento, vendi tudo que eu tinha do MXF11. Mas antes, não esqueça de dá aquele like para nós aí, né? Aperta aquele botão de like para nos dar essa força. Então, valeu! Basicamente são dois os motivos que me fez vender o MXF11. O primeiro deles foi uma das primeiras coisas ali que a gente viu e eu mostrei, que o fundo está sendo negociado muito caro. Então eu aproveitei até esse momento para vender o que eu tinha e tirar um pouco aí de retorno sobre o meu preço médio em cima do valor que estava sendo negociado. E o segundo motivo foi por entender que existem outras oportunidades melhores do que MXF11. Então eu poderia comprar outro fundo imobiliário, investir aí e continuar mantendo a minha carteira de investimentos minha diversificação, que eu já vou mostrar para vocês em seguida a diversificação da minha carteira, a minha estratégia, até para vocês terem uma ideia de como vocês podem diversificar seus investimentos em fundos imobiliários. Eu entendi que existe uma oportunidade muito maior, tanto de recebimento dos rendimentos mensais, quanto com a oportunidade de crescimento e valorização do valor da cota. Então, um deles é o POR11. Então, deixa eu compartilhar a tela do meu computador para mostrar para vocês aqui algumas informações. Não é nenhuma recomendação de investimento, mas para vocês verem que existem outras oportunidades de investimento melhores nesse momento. Não estou falando que o MXF11 é ruim, é um bom fundo, mas nesse momento existem outras oportunidades de investimento. Então, por exemplo, o POR11, ou Polo Recebíveis Imobiliários, ele hoje está sendo claro que não é aquele fundo imobiliário que você vai investir com R$10, né, R$15. Ele é um fundo que tem um valor um pouco maior, o preço dele é um pouco maior, mas isso não significa que ele está caro. O MXF11, por exemplo, ser negociado a R$10,94, não significa que o POR11, sendo negociado a R$89,09 centavos, ele é mais caro que o MXF11. Aonde que a gente verifica isso na prática é olhando o P sobre VP. Então, por exemplo, o valor patrimonial do POR11 é de R$ 97,41. P sobre VP é de 0,91. Isso significa que ele está sendo negociado em 9% mais barato. Ele está sendo negociado com 9% de desconto. Então é aqui que a gente analisa, compara um com o outro, P sobre VP. Se a gente for lá no MXF11, a gente vai ver que o P sobre VP é de 1,11, 11% mais caro do que o valor patrimonial. Então, se liga nessa. E mais, hoje, nos últimos 12 meses, né, 13,66% de dividend yield. Comparando com o MXF11, o dividend yield foi de 12,25%. Então, eu não procuro fundos imobiliários que pagam mais. Eu procuro fundos imobiliários que pagam bem, que fazem parte da minha estratégia. Se eu preciso
desse fundo nos meus tipos de investimento dentro de fundos imobiliários. Já vou mostrar a minha diversificação, a minha estratégia, e também que tenha oportunidade de valorização no valor da cota. Então, por exemplo, no mundo ideal, ele vai passar a ser negociado pelo menos ao mesmo valor da cota, do valor patrimonial. Isso já vou ter aí um aumento, não além dos rendimentos que eu vou receber mensalmente, também uma valorização do valor da cota, passando a ser negociado aí a R$ 97,41. E só para mostrar para vocês, né, vocês investindo nesse fundo, aonde você vai estar investindo, na mesma coisa que o MXF11, eu quero mostrar aqui o portfólio do fundo. Então, basicamente, aqui nós temos uma pequena porcentagem em CRIs, 4% em fundos imobiliários, 14% em caixa, está com caixa muito alto, mais um 7% aqui nesse CRI específico corporativo sênior, tem esses outros, e 53% nesse CRI corporativo único. Então, basicamente, tirando caixa e fundos imobiliários, é um fundo que investe em certificados de recebíveis imobiliários. E aqui a gente consegue ver, né, qual é a exposição desse fundo. 45% em CDI, você já está ligado, e 43% no IPCA, basicamente a nossa inflação. Um pouquinho de EPM, um pouquinho de FII aqui, um pouquinho de pré, mas basicamente que vai guiar o quanto que a gente vai estar recebendo ou não, vai ser conforme quanto que está a taxa Selic e conforme quanto está a nossa inflação. E aqui está bem mais diversificado, né? Então eu entendo que o PORD 11 é um excelente fundo, uma excelente oportunidade. De novo, não estou falando que a MXF11 é ruim, apenas que eu não investiria nesse fundo imobiliário nesse momento, porque você vai estar pagando caro por esse fundo imobiliário, que o valor patrimonial dele é menor do que isso, do que está sendo negociado. Agora, como eu prometi, vamos ver aqui a minha estratégia de investimento, como eu diversifico os meus investimentos em fundos imobiliários. Basicamente, aqui, quem já acompanha o canal aqui há mais tempo está ligado nessa tabela. Eu pego os seguintes tipos de investimento em fundos imobiliários, que são shopping, logístico industrial, escritório, office, papel, que são os créditos de recebíveis imobiliários, os FOFs, são os fundos que investem em outros fundos, e de renda urbana, rural, né, como um todo. Então aqui, a minha meta, estou no momento que já teve momentos que eu fiquei um pouco longe, então já fiz aqui alguns ajustes na minha carteira de investimento. Então minha meta hoje é 40% em shops, hoje eu tenho um pouco mais, em 15,1% em shopping. Minha meta no setor logístico é de 17,5%, estou próximo, 16,5%. Eu não me preocupo muito quando a diferença é de 1%, 1,5%, assim. Eu não me preocupo muito porque às vezes o fundo está passando por um momento do mercado, que ele está caindo, está desvalorizando, mas como eu invisto para um longo prazo, para mais de 5 anos, eu sei que, e se eu acredito no fundo, se eu entendo que eu estou fazendo um bom investimento, eu sei que ele vai ajustar ao longo do tempo. Então, essas variâncias aí de 1%, até 2%, eu não me preocupo tanto, então tá ok para mim aqui. No de escritório, tá bem próximo, 19,5% a minha meta, e hoje eu tenho 19,1%. Em papel, 26% a meta, eu tenho um pouquinho mais, 26,7%. Então, geralmente, os papéis, eles têm um dividend yield maior. Tem pessoas que vão dizer, poxa, só 26% em papel, eu invisto tudo em papel. Eu não acho correto, eu acho que tem oportunidades em fundos imobiliários de shopping, tem oportunidades no setor logístico. Você vai conseguir diversificar a sua carteira. Se, por exemplo, em algum motivo, por exemplo, a taxa Selic, que está caindo, continuar a cair, a nossa inflação, se tudo der certo, diminuir, se manter, os fundos de papéis, eles vão pagar um pouco menos. Não quer dizer também que você tem que vender tudo de papel e ir para um outro próximo que está pagando mais. Não, o segredo é você manter a diversificação, manter sempre eles na sua carteira de investimento, e conforme, por exemplo, caiu os fundos de papéis, eles estão caindo, e está tudo desvalorizando. O que vai acontecer? Essa sua alocação, que a minha hoje, por exemplo, é de 26,7%, ela vai cair. Digamos que ela caia para 24%, 22%. O que eu tenho que fazer para equalizar de novo é basicamente eu passar a reinvestir meus rendimentos nesse tipo de fundo. Então é assim que você vai te ajudar também a saber aonde você vai reinvestir o seu dinheiro, o seu rendimento mensal, se você não está numa fase de uso, por exemplo, né? Você está numa fase de acumulação, assim como eu. Então você vai saber aonde reinvestir, olhando aqui a sua alocação, que vai estar mais baixo, né, do que a meta.
Assim como vender, às vezes passou muito lá, o shopping valorizou bastante, já passou aí, já tá, o meu, por exemplo, tá 1,15 para 14, então tem 1,1%, então daqui a pouco eu já posso começar a pensar em vender e talvez investir em outro, ou em outros, né, um pouquinho aqui do que está faltando em renda urbana e assim por diante, para requalizar a minha carteira. E de quanto tempo eu faço isso? Basicamente, eu faço isso aí a cada 6 meses, tem pessoas que fazem a cada ano, não tem uma regra para isso, o importante é você estar de olho, buscando aí sempre ter uma estratégia clara, ter aí como que você vai diversificar nos tipos de investimento em fundos imobiliários e, claro, ficar cuidando, ver se como é que está indo e ficar organizando sua carteira. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Não esqueça de deixar seu like, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e nos vemos na próxima. Yeah!